Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Oi, gente! Vim aqui para continuar aquele primeiro vídeo que eu fiz do meu relato de parto. Bom, na verdade, o meu relato de parto, do meu parto normal, do nascimento da minha filha, tá todo lá naquele outro vídeo. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha nele. Mas agora eu vou contar para vocês como que eu acabei tendo que fazer uma cesárea, mesmo tendo tido minha filha de parto normal. Bom, vocês viram lá no vídeo, né, que a minha filha nasceu de parto normal, embora tenha tido algumas intercorrências, algumas violências obstétricas, eu já estava com a minha filha nos braços, plena, maravilhosa, ela mamando, rosinha, depois de ter chorado muito, então tudo perfeito, tudo maravilhoso. No entanto, eu comecei a sentir a minha pressão caindo um pouco e tive que pedir, inclusive, para o meu esposo segurar a nossa filha, porque eu não dei conta de ficar com ela o tanto que a nossa hora de ouro merecia. Enquanto ela estava nos meus braços, a médica foi dando alguns pontinhos nos lugares em que eu tive laceração. Essa laceração provavelmente foi por conta dos puxos dirigidos. Minha filha nasceu pequena para a idade gestacional, era algo que a gente já estava acompanhando durante a gestação, então mesmo ela tendo nascido com 40 semanas e um dia, ela nasceu com 2,5 kg apenas. Então, ela era muito pequenininha, não tinha por que ter tido laceração. Então, eu creio que foi por conta dos puxos dirigidos, por conta de todas as manobras que eu sofri no momento do expulsivo. Então, enquanto eu estava com ela nos braços, a médica foi costurando essas lacerações, então tinha um incômodozinho, mas nada demais. Só que aí eu percebi que ela também estava puxando um pouco o cordão umbilical, que já tinha sido cortado. Ela queria estimular a expulsão da placenta, só que minha placenta simplesmente não saiu. Como assim não saiu? Bom, o cordão acabou rompendo e eu comecei a ter um grande sangramento. Naquele momento a médica percebeu que tinha algo errado e no mesmo momento me encaminhou para o centro cirúrgico. Eu ia ter que passar por uma curetagem para fazer a retirada da placenta que tinha ficado grudada. A placenta acreta, que é o nome do problema que eu tive, é algo bem raro, mas que pode acontecer. Então, esse problema é gerado pela placenta que fica grudada no útero. Bom, quando há a fecundação, primeiro o bebê cria um saco gestacional. Depois de algum tempo é que a placenta é criada e essa placenta ela se ramifica, ela cria algumas ramificações como se fossem raízes mesmo que grudam no útero. A placenta creta é quando essas ramificações elas são tão fortes, elas estão tão ligadas ao útero que a placenta não solta, ela não sai, realmente fica grudado ali. Por isso que eu comentei com vocês no primeiro vídeo que eu tinha tido um probleminha no saco gestacional de descolamento e eu tomei uma medicação. Eu não sei se essa placenta creta é algo que eu tive, foi algo genético, algo natural do meu organismo que eu já teria, ou se foi de alguma forma algo relacionado à medicação que eu tomei. Inclusive, depois de 2 anos do meu parto, saiu recentemente a minha biópsia da placenta, né, que foi enviada para biópsia, e eu vou levar para minha médica nos próximos meses, e aí depois eu volto aqui para contar para vocês o que eu discuti com ela. Enfim, hoje eu não sei exatamente o que gerou o acretismo placentário que eu tive. Nesse momento, a equipe foi bem rápida, me levou para o centro cirúrgico e fizeram a curetagem. Para fazer a curetagem, eu tive que tomar uma anestesia, a mesma anestesia que é realizada na cesárea, que é a RAC. Então, eu tomei anestesia, fizeram a curetagem, que é algo um pouco incômodo, assim, eu senti, né, eles raspando mesmo o útero, mas eu ainda estava sangrando bastante. E aí que as coisas começaram a desandar um pouco. Eu não sei se foi algo
do meu organismo, mas eu tive uma reação bem séria em relação à anestesia e a minha pressão baixou a 5/6, é bem baixa. Então eu fiquei bastante tempo depois da cirurgia no pós-cirúrgico, para que a minha pressão voltasse normal. E tudo que eu queria era voltar pro quarto e ver a minha filha. Depois de 3 horas mais ou menos do procedimento, a minha pressão estava 9/6. E aí eu fui liberada para ir pro quarto e finalmente pegar minha bebê nos braços. Eu cheguei no quarto, peguei a minha filha, coloquei ela para mamar no mesmo minuto, fiquei ali namorando ela. Enquanto meu esposo ficou com a minha filha, a minha mãe ficou esperando que eu saísse do procedimento. Então, quando eu saí, cheguei no quarto e deu aquele alívio em todo mundo, a minha mãe foi buscar a minha avó para conhecer a nossa bebê. Então, ficamos só eu, meu marido e minha filha no quarto. E aí, algum tempinho depois que eu tava com ela, amamentando, eu senti novamente a minha pressão baixando. Tive que novamente pedir pro meu esposo segurar a nossa filha para que eu não a deixasse cair e não desmaiasse. E o que aconteceu foi exatamente isso, eu desmaiei. Inclusive, o meu esposo relata que eu tive uma convulsão. Eu tive, na verdade, uma hipotensão. A minha pressão baixou muito novamente. E aí vocês imaginam, meu esposo vendo a minha situação ali e com a nossa filha nos braços. Ele apertou várias vezes o botão da emergência. Demorou um certo tempo até que a equipe chegasse no quarto. E aí, quando eu acordei e me dei por mim, tinham muitas pessoas dentro do quarto. E muito, muito, muito sangue. Sem eu perceber, eu estava tendo uma hemorragia muito severa ali. Como eu tinha feito a anestesia RAC, eu ainda não estava com a sensibilidade 100%. Então eu estava sangrando muito, mesmo sem perceber. E aí tiraram vários lençóis de sangue. E a médica também teve que fazer um procedimento de tirar alguns coágulos de dentro de mim com a mão. Nesse momento, a médica pediu que eu recebesse uma transfusão de sangue, de tanto sangue que eu tinha perdido. E eu tomei algumas medicações também para que meu útero voltasse a contrair e aquela hemorragia cessasse. Como eu falei para vocês, a minha filha nasceu numa quarta-feira, dia 4 de julho de 2018. Quando foi na quinta-feira, no dia seguinte ao nascimento dela, estava tudo perfeito, sem problemas, sem intercorrências, e eu estava tendo sangramento que eu julgava que era normal após o parto. Na sexta-feira, seria o dia da nossa alta, né? Normalmente, as altas acontecem 2 dias depois do parto, principalmente se é um parto normal. Bom, como eu já falei pra vocês, a minha filha nasceu PIG, então pequena para idade gestacional. Ela era bem miudinha e a amamentação ainda não tinha se estabelecido muito bem. Então ela estava perdendo bastante peso. E aí as pediatras resolveram não nos dar alta, pediram para que a gente continuasse no hospital, porque ela era um bebê que realmente precisava de atenção, uma atenção maior. Então nós ficamos no hospital. Eu fiquei bem frustrada no momento, a gente já estava pronto para ir para casa com a roupa. Ela com a saída da maternidade, eu tirei tudo, troquei tudo e fiquei bem chateada no momento. Porém, depois eu fui entender que isso salvou a minha vida. Eu também não sei se a má formação da minha placenta ou se o fato de eu ter tido a minha placenta acreta, isso influenciou no desenvolvimento da minha filha. Eu sei que foi assim que aconteceu. Ela nasceu pequena, provavelmente porque ela não estava recebendo todos os nutrientes que ela deveria ainda dentro da barriga, né, pela placenta. Quando foi no sábado, eu tive novamente esperanças de ir embora, mas ainda não fomos liberados. A minha filha estava com uma suspeita de icterícia. Então foram investigar melhor e falaram, tudo bem, fica tranquila, se tudo der certo, amanhã ou segunda-feira vocês vão embora. E aí, ok, não tinha o que fazer. E a gente tava ali se entendendo com a amamentação e tal. E a minha filha ficava bastante tempo no peito. Claro, como qualquer recém-nascido. E aí, no momento que ela tava assim, há bastante tempo no peito, a amamentação ajuda, né, na contração do útero.
eu sofri uma nova hemorragia e tive uma nova queda de pressão. Só que nesse momento a minha filha era paciente internada e eu já tinha recebido alta. Então o hospital se negou a medir a minha pressão. Eu tive um sangramento muito forte, saíram vários coágulos e simplesmente não tive atendimento. Então eu tive que tomar um banho, me arrumar e descer para o pronto-socorro para que eu fosse atendida. Chegando no pronto-socorro, eu fui muito bem atendida pelo obstetra que estava de plantão. Pedi um novo hemograma e ele falou: Thaís, fica tranquila porque você não vai precisar voltar para cá. Eu vou conversar com a administração do hospital e se você tiver que ser reinternada, você no quarto que você está, você vai permanecer. Ok, fiquei tranquila, voltei pro quarto. Quando foi de madrugada, avisaram que o hemograma tinha ficado pronto e que realmente eu estava com as taxas muito baixas e que eles iam providenciar a minha reinternação. Só que não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, houve uma série de erros. Mesmo eu tendo recebido alta na sexta-feira, minha filha não recebeu, mas eu recebi, eles não tiraram a pulseira que a gente fica na internação. No momento que eu tive que descer até o pronto-socorro, eles não queriam me deixar sair. E aí depois que minha mãe já tinha ido lá embaixo, já tinha ficado um tempão no pronto-socorro para tentar minha reinternação, a gente foi informada que eu teria que descer e voltar para lá. E aí nessa segunda vez que eu tentei descer, eles não queriam permitir a minha passagem porque eu ainda estava com a pulseira de internação. Era como se eu fosse fugitiva. Bom, depois de algumas ligações e da chefe de enfermagem aparecer e tentar nos ajudar, eu finalmente fui reinternada. Foi uma sucessão de erros administrativos do hospital. Essa é a verdade. Mas enfim, ok. Fui reinternada e tive que tomar algumas bolsas de sangue por conta da quantidade de sangue que eu tinha perdido. E aí resolveram fazer uma ultrassonografia para saber como que estava a situação do meu útero. Quando eu fiz essa ultrassonografia, constataram que eu estava com 80% da minha placenta ainda no útero. Isso porque já tinham 4 dias depois do meu parto. Bom, nesse momento eu considero que minha sorte começou a mudar um pouco dentro do hospital. Depois de uma sucessão de erros administrativos e de tantas questões burocráticas que prejudicaram a minha recuperação, eu encontrei uma médica maravilhosa que conduziu todo o meu caso com muito profissionalismo e de forma muito humana. Bom, essa médica resolveu que eu passaria por uma nova curetagem. Então me pediram um jejum e ela foi muito clara, falou: Thaís, nós vamos tentar uma nova curetagem e se nós não conseguirmos tirar o que ainda ficou da sua placenta no útero, você vai precisar tirar o útero. Então no domingo eu realizei um novo procedimento de curetagem. A resposta do meu organismo para essa anestesia foi muito melhor, eu me recuperei muito melhor. No entanto, o procedimento não foi satisfatório. Não conseguiram tirar o restante da minha placenta com a curetagem. Então, na própria cirurgia, a médica já foi falando comigo que não ia ter jeito, que ia ter que fazer a esterectomia, que é a retirada total do útero. Logo depois da curetagem, eu fui encaminhada para uma ressonância, para que eles tivessem um pouco mais de visão do que estava acontecendo. A curetagem, como eu ainda tinha muita hemorragia, a visibilidade durante a curetagem não era satisfatória. Com todos esses procedimentos, eu fiquei bastante tempo longe da minha filha. Eu fui voltar para o quarto, já eram 3 horas da manhã na segunda-feira, sendo que o procedimento ele tinha começado por volta das 20 horas do domingo. Durante esse tempo, a minha filha foi alimentada com fórmula. E como eu tinha feito uma ressonância com contraste, me pediram para que eu ficasse o dia todo sem amamentar. Então, ela passou mais um dia sendo alimentada com complemento no copinho. E eu passei mais um dia sem me alimentar, esperando um novo procedimento. Essa história é longa e eu já tinha avisado para vocês.
e esse vídeo já ficou com um tamanho razoável, eu vou encerrar por aqui e no próximo eu conto para vocês como que foi realizar uma cesárea para parir a minha placenta. Até mais!